Olá, seja bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí. Que bom é tê-lo aqui conosco para mais esse estudo. Começa a partir de agora mais um capítulo da série Ouvindo a Voz de Deus. O povo de Israel sempre foi muito abençoado por Deus. Deus concedia ali, lhe dava permissão para ter muitos animais e também outras dádivas. Também a colheita era farta e abundante quando eles serviam a Deus. Porém, nem tudo aquilo pertencia ao povo. Eles entendiam que uma parte servia para a obra e manutenção do tabernáculo de Deus. Isso era o dízimo, que era uma parte separada para as coisas de Deus. Nós vamos hoje, no estudo, entender um pouco mais sobre o papel do dízimo e sobre a sua realidade nos nossos dias. Acompanhe a partir de agora no estudo. Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí, seja bem-vindo à nossa série Ouvindo a Voz de Deus. É um prazer sempre ter você aqui conosco para interagir com a gente, para estudarmos juntos a Palavra de Deus e assim aprendermos mais da vontade dele para a nossa vida, tá? Você já sabe, já conhece o nosso contato, mas eu sempre relembro aqui, esse é o nosso número de WhatsApp, está aparecendo na sua tela, 999765609. Entre em contato conosco através deste número. Você pode também apontar a câmera do seu dispositivo para este código QR, que ele já vai levar você direto para um contato com a gente. E lá deixa a sua mensagem para a gente. Conte o que você está achando do estudo, se você quer receber esses slides que a gente tem aqui compartilhado com você, se você deseja receber conteúdo adicional, tirar dúvidas sobre alguns pontos que não ficaram muito claros para você. Enfim, você tem um canal aberto de comunicação direto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Parque Piauí, em Teresina, Piauí, tá bom? Mas eu quero convidar você hoje para nós estudarmos um assunto muito interessante e que talvez levante muita polêmica no mundo religioso, mas nós precisamos mencionar sobre esse assunto porque é um assunto que está na Bíblia e nós estamos aqui estudando a Bíblia. Mas nós estamos estudando a Bíblia fazendo perguntas para o livro de Deus, para que ele nos responda qual é a vontade de Deus, ou seja, nós estamos procurando ouvir a voz de Deus através do que está escrito na sua palavra. Por isso que eu quero convidar você hoje para nós estudarmos sobre o dízimo. O dízimo, que essa palavra significa 10%, dízimo quer dizer 10%, sobre isso nós vamos estudar hoje. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para o que a palavra de Deus diz sobre esse tema, tá bom? Já adianto para você que eu peço que você talvez se desfaça de muitas das concepções que você já tem formadas a respeito do que seja o dízimo, pelo que você vê por aí pelas igrejas afora, tá bom? Vamos deixar que a Bíblia nos diga o que é o dízimo. Mas eu quero convidar você a começarmos relembrando aqui o que nós estudamos no nosso último tema. Você lembra qual foi o nosso último tema? Exatamente, foi o dom de profecia. Nós já estamos no nosso 20º tema, né? O dom de profecia foi o tema 19. E a gente viu que nos últimos dias, Jesus falou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Então a Bíblia nos adverte de que haveriam falsos profetas no tempo do fim. Mas ela não diz para nós rejeitarmos por completo o dom de profecia, porque também podem haver profetas verdadeiros. Então, antes de rejeitarmos o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente o profeta procede ou não de Deus. Tá bom? A gente aprendeu também que o dom de profecia não é uma exclusividade masculina. Pelo contrário, Deus dá o dom de profecia tanto a homens quanto a mulheres, né? E a gente viu que várias mulheres receberam na Bíblia o dom de profecia. A gente viu também que esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. Nós vimos, né, que a Igreja Adventista aceita esse dom manifestado através da pessoa de Ellen G. White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então, a Igreja Adventista reconhece Ellen G. White como uma profetisa verdadeira de Deus, porque ela passou nos testes bíblicos que nós aprendemos no nosso estudo. Você lembra quais foram os testes bíblicos?
Aí estão eles, ó. Para que um profeta seja verdadeiro, ele tem que ter todas essas características aí. Ele precisa aceitar a encarnação de Cristo, ele precisa produzir frutos de justiça na sua vida, a sua conduta deve ser de alguém que realmente é mensageiro de Deus, né? Ele também precisa o cumprimento das suas profecias, né? O que ele prediz para o futuro, de acordo com o que ele supostamente diz que Deus lhe revelou, deve se cumprir, tá bom? Conformidade com a Bíblia e a lei. Se ele falar contra a Bíblia, falar contra a lei de Deus, pode descartar por completo, tá bom? Porque a gente já estudou que a palavra de Deus afirma que a sua Bíblia, a sua palavra é válida para todo sempre. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, tá bom? Nem um i ou tio será removido da lei até que tudo se cumpra. Jesus também falou isso. Então, ele tem que falar em conformidade com a Bíblia e com a lei, senão é um profeta falso. Quinto, as visões que ele tiver devem ser acompanhadas de fenômenos físicos, né? Mas isso não é o único critério. Todos os critérios têm que estar presentes para que um profeta, então, seja considerado um verdadeiro profeta de Deus. E a gente já estudou tudo isso ontem, né? Lendo os textos bíblicos. A gente viu que isso não é exclusividade dos homens, né? As mulheres também podem ter o dom de profecia. A gente viu os exemplos, né? Miriam era profetisa, Débora era profetisa, Ana era profetisa, as 4 filhas de Felipe são exemplos de mulheres que tiveram também o dom de profecia. E com base nesses testes que a gente viu, com base também na Bíblia apresentar mulheres como profetisas, nós então cremos que Ellen G. White foi uma profetisa verdadeira, que Deus então manifestou o seu dom de profecia nos últimos dias dessa terra, né? E ela então trouxe muitos conselhos para os seus filhos, para a sua igreja, para que então a gente pudesse retornar à Bíblia. Ela não acrescentou nada de novo à Bíblia, ela não retirou nada do que já havia na Bíblia, ela apenas levou a atenção das pessoas de volta para a palavra de Deus. Lembra que eu disse para você que quando a gente estudou o santuário, que quando o juízo iniciasse no céu, um movimento deveria ser levantado na terra restaurando a verdade? Pois bem, Deus agora levanta um movimento após o início do juízo em 1844, o movimento adventista. E esse movimento precisaria não só seguir todos os mandamentos, como seguia, mas também devia ter o dom de profecia manifesto em seu meio. Então, o movimento adventista ele acumulou esses 2 requisitos. Por isso que nós reconhecemos o movimento adventista como um movimento profético que Deus disse que surgiria junto com o início do juízo, para pregar a brevidade da volta de Jesus e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Então, dentro desse contexto todo, Ellen G. White encaixa-se como o dom de profecia manifestado na igreja verdadeira, a igreja remanescente, tá bom? E o conselho de Deus é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas vamos para o nosso tema de hoje, que é o dízimo, né? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus para que Ele nos abençoe? Oremos. Santo Deus e amantíssimo Pai, a Tua bênção, Senhor Deus, nós rogamos sobre nossa vida hoje e o Espírito Santo, Senhor Deus, sobre nossas mentes, para que a comunicação da Tua palavra possa ser eficaz, para que o recebimento dela, Senhor Deus, na mente de quem está assistindo esse vídeo, acompanhando esse estudo, possa também, Senhor Deus, ser eficiente, eficaz, para conduzi-la até a verdade, Senhor Deus, e para mudar o seu coração. Nós rogamos a Ti, a Tua presença, nesse momento de estudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos responder, então, algumas perguntas, né, sobre o nosso tema de hoje. A gente já viu que dízimo significa 10%. E em todas as igrejas aí que a gente vai ao redor, se fala que nós devemos devolver 10% da nossa renda, ou seja, o dízimo quer dizer 10%, 10% da nossa renda a Deus, tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona isso, o que a Bíblia diz a respeito disso. Primeiro eu quero que você responda comigo esta pergunta, na Bíblia, tá bom? Como Deus manifestou o seu amor por nós? Olha o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 4 e versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, Deus enviou para nós, enviou até a terra o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. E nisto foi que se manifestou o amor de Deus. Então, como é que o amor de Deus foi manifestado por nós? Em Deus ter dado o que ele tinha de mais precioso no universo. Deus então nos entregou a vida do próprio Filho de Deus. Então, olha só que coisa linda Deus fez. Que amor é esse? Amor maior do que esse, ninguém nunca viu, ninguém nunca ouvirá falar.
Somente o amor de Deus. Então Deus é um Deus de abnegação, de entrega. Ele entrega tudo pela salvação do ser humano. Ele abre mão do que é de mais precioso, então, pela salvação do ser humano. E ele já fez isso por cada um de nós. Tá bom? E o que Deus faz por seus filhos? Além disso, né? Além de ter dado o seu filho o bem mais precioso do universo para a nossa salvação, para morrer em nosso lugar, o que Deus faz por seus filhos? Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o que acontece? Muitas vezes nós podemos olhar para as coisas que nós temos, que nós dizemos que conquistamos durante a vida, e acabar crendo de forma errônea que aquilo é fruto do nosso esforço, que aquilo foi o nosso braço que conseguiu, a nossa mão, o nosso trabalho, a nossa capacidade foi que conseguiu conquistar tudo isso. E a gente às vezes pode acabar olhando de forma errônea para isso. Mas na verdade Deus está dizendo, olha, nunca diga isso. Porque quem te dá a força para trabalhar, quem te dá o ar que você respira enquanto você trabalha, quem te dá o intelecto que você usa para realizar seu trabalho, a força física que você usa para realizar o seu trabalho, quem te dá tudo isso é Deus. Então, Deus, ele nos deu, como a gente já estudou no estudo dos princípios de saúde, um corpo para nós administrarmos. Mas esse corpo não é nosso, a gente viu que nós não pertencemos a nós mesmos. Deus nos comprou e por alto preço, o preço do sangue de Jesus. Então nós não pertencemos a nós mesmos, mas Deus nos faz mordomos agora, e Ele nos dá muitas coisas para que nós possamos agora administrar. Somos como mordomos de Deus. Deus nos deu a vida, devemos então agora administrar a nossa vida de maneira agradável, honrando a Deus. Deus nos deu um planeta, o planeta Terra, e agora cabe a nós sermos mordomos desse planeta, ou seja, administrar esse planeta para que ele continue sendo conservado e proveja as bênçãos, o sustento que a gente precisa. Tá bom? Então, isso é o que Deus faz. É Ele quem te dá a força para você trabalhar. Tá bom, meu amigo? Você pode me dizer, por acaso, quanto foi a sua última conta, a sua última tarifa de oxigênio? Ou quanto você pagou pela luz do sol no mês passado? Consegue dizer isso? Não consegue, porque nós não pagamos por isso. Deus nos dá o sol, Deus nos dá o ar, Deus nos dá todas as bênçãos da natureza, tudo aquilo que precisamos para viver, para sobreviver, para trabalhar. E agora tudo que a gente conquista por meio desse trabalho, não podemos atribuir unicamente a nós, mas é Deus quem está nos sustentando. Tá bom? E por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Por que Deus? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus. Mas por quê? Olha o que está escrito aqui em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A gente já estudou sobre a criação e vimos que no sexto dia Deus também nos criou. Então, por que Deus possui direito sobre nós e nossos bens? Porque Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Criador. Olha o que diz mais o Salmo 24:1, também Salmo 50, versos 10 e 11. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, de quem é o planeta Terra? É do Senhor. De quem é o mundo e todos os que nele habitam, todas as pessoas que habitam no mundo, são do Senhor. Pois são meus também todos os animais do bosque e as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Olha só, então tudo que existe em nosso planeta pertence a Deus, porque foi Ele que criou tudo. Foi Ele quem deu a vida a homens e a animais. Então todos pertencem a Ele. É por isso que Deus possui direito sobre nós e também sobre nossos bens. Mas não somente porque nos criou. Deus é sim o nosso Criador, mas além disso, Ele também é o nosso Redentor. Então Deus nos criou e Deus agora nos redimiu, por isso nós somos dele duas vezes. Porque Ele nos criou lá no princípio e nos redimiu por meio do sangue de Jesus. Além disso, Ele também é o nosso mantenedor. Então, se o planeta continua girando infinitamente, sem parar, é porque Deus está cuidando de tudo.
se a luz do sol continua chegando, se a chuva continua chegando, embora muitas vezes a gente não cuide bem do nosso planeta e o sol venha demais, a chuva venha de menos, ou às vezes a chuva vem demais, quase não tem sol, é porque nós não estamos cuidando bem, administrando bem aquilo que o Senhor nos confiou. Mas Deus continua permitindo que todas as bênçãos que Ele nos deu continuem vindo sobre nós. É por isso que hoje nós não temos medo de estar andando pela rua e de repente o nosso planeta parar. Ou de repente sermos queimados pelo sol. Ou de repente a força da gravidade desaparecer e começarmos a flutuar. Nós andamos despreocupados quanto a isso, porque é Deus que está cuidando de tudo. Então, somos de Deus pela criação e pela redenção. E além disso, Ele ainda é o nosso mantenedor. É por isso que Ele possui direito sobre nós, sobre os nossos bens. E até um texto da Bíblia vai dizer que do Senhor é a prata e o ouro. Meu é a prata, e minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Então, tudo que existe pertence a Deus. Nós somos apenas meros administradores, somos mordomos das coisas que Deus nos confiou, tá bom? Mas então, se tudo que existe pertence a Deus, quer dizer também que o nosso dinheiro, os nossos bens, o nosso sustento também pertence a Deus? Olha o que a Bíblia diz. Que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Deus, tudo que existe é de Deus. Mas ainda assim, ele diz assim, olha, de toda a tua renda, você vai ficar com a maior parte, apenas um pequeno pedaço, eu quero que você me devolva. E olha então o que ele pede da gente. Lá em Levítico 27, verso 30, diz assim, ó, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Num povo que era composto basicamente de cultura agrícola, como Israel, né? A renda deles era baseada em cereais do campo, frutos das árvores. Então Deus estava dizendo para Israel, olha, da tua renda, o dízimo é meu, o dízimo é do Senhor. Então Deus deu uma renda para a gente, para nos mantermos aqui nessa terra, mas o que Ele pede? Dessa renda, a porcentagem de 10%, lembra que dízimo é igual a 10%, seja devolvido ao Senhor. 90% é nosso, Ele deu para nós. Agora esses 10%, Ele pede que a gente devolva para Ele. Por quê? Porque é nosso e a gente está doando? Não. Porque não nos pertence, é do Senhor. Então de tudo que a gente recebe, resumindo, 90% é nosso e 10% é de Deus. Não é uma doação que a gente está fazendo para Deus, não. Sempre foi de Deus. Na verdade, dos 100% que a gente recebe, Deus dá 90% pra gente. E os 10% que já são dele, devem ficar com ele. Tá bom? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse dízimo. Qual que é o destino dos dízimos, de acordo com a Bíblia? Será que o destino do dízimo é o bolso do pastor para ele enricar e ter uma casa de luxo e uma mansão? O que será? Vamos ver? Números 18, 21 vai dizer assim, ó. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, inicialmente, o dízimo ele era devolvido pela nação de Israel aos filhos de Levi. Quando Deus, então, ali escolhe, institui a sua nação Israel, ele, então, ali temos 13 tribos, e 12 tribos, Deus dá heranças para cada uma delas, dá terras, e elas podem ali cultivar e tal, e ter o seu sustento. Mas os filhos de Levi, Deus separa. E os filhos de Levi Deus separa para que então eles cuidem unicamente do santuário. Lembra que a gente estudou que havia um santuário em Israel? Então os levitas, a tribo de Levi, era quem cuidava do santuário. Eles trabalhavam de forma integral naquilo. Eles não receberam heranças, não receberam cidades lá na terra de Canaã. Deus disse assim, olha, vocês vão ser sustentados pelos dízimos da nação das 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos de Israel levavam seus dízimos até o santuário e esses dízimos sustentavam a tribo de Levi, que se dedicava integralmente a cuidar do santuário, que era o centro da adoração a Deus em Israel. Tá bom? Então a gente já percebe que os dízimos, né, eles são utilizados para esse fim. Mas olha o que Paulo fala mais, esclarecendo um pouco mais. Ó. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então olha o que Paulo está dizendo. Ó. Se alguém prega o Evangelho, se alguém se dedica a ser um pregador ali do Evangelho em tempo integral, então que esse também viva do Evangelho.
Pois imagina só o seguinte, imagina só se eu que sou contador, decidisse também ser, além de contador, um pastor. E agora eu sou um pastor e um contador ao mesmo tempo. E agora eu tenho que dividir o meu tempo durante o dia inteiro cuidando das minhas empresas e no tempo que sobra tentando cuidar então da pregação do evangelho, de confortar as pessoas, cuidar das ovelhas de Deus. Ia ficar um pouco difícil, né? Ia acabar faltando tempo. Então, Deus pede o quê? Então, que aqueles que se dediquem integralmente ao Evangelho, eles então sejam sustentados pelo Evangelho. Então, o objetivo dos dízimos é exatamente isso, sustentar a pregação do Evangelho, sustentar o Evangelho sendo espalhado pelo mundo. E esse Evangelho é pregado através de pessoas, de ministros que dedicam a sua vida integralmente a isso. Agora eu quero fazer uma observação para você. O texto está dizendo aqui, ó, aos que pregam o Evangelho, que enriqueçam do Evangelho? Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Porque o dízimo não é para enriquecer pastores. O dízimo não é para o pastor ter um carro do ano, um carro de luxo, uma casa na praia, uma mansão de milhões de dólares. Se você conhece algum pastor que, por causa do dinheiro de dízimos que recebe em sua igreja, ele tem mansões avaliadas em milhares de dólares, tem empresas milionárias, ações milionárias em seu nome, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Porque o propósito de Deus é que os dízimos sustentem o Evangelho, sustentem aqueles que pregam o Evangelho, não que os enriqueçam. Esse nunca foi o objetivo de Deus, a chamar alguém para ser um ministro do Evangelho. Pois como... Pare para pensar comigo. Se Deus é amor, é abnegação, como a gente já estudou, o que a gente poderia dizer de um pastor qualquer que seja milionário e enquanto tantas pessoas na sua igreja passam necessidades, ele se mantém milionário com a sua mansão caríssima, com seus vários carros, enquanto pessoas dentro da sua própria igreja passam por necessidades? Você acha que Deus ele estaria de acordo com esse tipo de postura? Não é isso, não é esse o propósito do dízimo, não é enriquecer pastores, tá bom? Se alguém está fazendo isso, está fazendo de forma errada e Deus vai cobrar. Mas aí o destino dos dízimos, ainda concluindo aqui, né? Para onde devemos levar os dízimos? Eu posso pegar aqui o meu dinheiro, eu ganho, sei lá, vou chutar aqui qualquer valor, ganho 10 mil, nem sei quem ganha 10 mil, mas quem ganha 10 mil, tira agora R$1.000 para que então possa, que seria o seu dízimo. E agora eu posso pegar esses R$1.000 e comprar de cestas básicas e distribuir para as pessoas? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre vós. Então, para onde devemos levar os nossos dízimos? Para a igreja, para a casa do tesouro. Então, eu não posso fazer o uso que eu quiser dos dízimos. Esse não é o propósito do dízimo segundo a Bíblia. Nós devemos levar ele até a igreja. Ah, mas eu não confio, Eliezer, eu não confio. Eu acho que vão roubar, eu acho que o pastor fulano ele vai passar a mão, vai roubar esse dinheiro. Não, meu amigo, não se preocupe com isso. Pois se você, por causa da suspeita de o pecado de alguém, você for pecar também, que desculpa você vai ter diante de Deus? Então façamos o que é correto. Se alguém ousar tocar no dinheiro santo e sagrado que é de Deus, se algum pastor ousar pegar aquilo que é de Deus e usar para benefício próprio, meu amigo, pode ter certeza que Deus vai julgá-lo. E vai julgá-lo de forma dura, porque ele sabe que aquele dinheiro é santo e assim mesmo, e ainda assim está se apropriando daquilo. Então não vamos nos preocupar com isso. Seja fiel, faça a sua parte. Leve até a igreja. E também, se você está desconfiado, então leve até uma igreja idônea, onde haja contrapartida, onde haja uma prestação de contas para você, onde você saiba para onde vai o dízimo, onde o dinheiro não fique perdido, você não sabe onde está sendo usado, se está ficando no bolso do pastor, para onde é que está indo. Devolva o seu dízimo numa igreja idônea, séria, que seja reconhecido por isso, pela prestação de contas, pela seriedade, tá bom?
Então esse é o destino dos dízimos. Mas vamos aprender um pouco mais. O que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e ofertas. Ah, Eliezer, eu sei que a Bíblia diz que devemos devolver os dízimos, mas eu não quero devolver mesmo assim. O que a Bíblia diz a respeito disso? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, quando retemos os dízimos e ofertas, quando retemos aquilo que a Deus pertence, nós estamos roubando a Deus. Olha que coisa séria. E por que estamos roubando a Deus? Se o dinheiro é nosso? Opa, o dinheiro é nosso? Não é. O dinheiro todo é de Deus. Tudo que existe é de Deus. Se nós agora então pegamos o dízimo que seria dele e ficamos para nós, gastamos para o nosso próprio benefício, nós estamos roubando a Deus, roubando aquilo que é de Deus. Tá bom? E olha o que pode acontecer por causa disso. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Sabe, meu amigo, quando alguém sabe que deve fazer isso, que deve devolver o dízimo de Deus e ainda assim retém, ainda assim por má fé retém esse dinheiro, a Bíblia está dizendo que esse dinheiro não rende, não dura. É como estar colocando num saco furado. Você recebe e parece que não tem mais nada. Então, é por isso que precisamos devolver aquilo que a Deus pertence. Porque quando nós estamos roubando a Deus, nós estamos sob maldição. E aí o inimigo pode fazer o que ele quiser em nossa vida. Para atrapalhar, para nos machucar. É por isso que precisamos ser fiéis a Deus e devolver aquilo que lhe pertence. Mas que promessas Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? Vamos ver que promessas Deus faz? Existem promessas? Existem bênçãos? Ou é só o ônus? Não tem bônus? Digamos assim. Olha o que diz Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, meu amigo, Deus nunca pede algo da gente sem oferecer bênçãos em troca. Você viu que você acabou de ler no texto passado? Lá em Malaquias 3:10, Deus disse assim, ó, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E agora ele disse no texto que a gente leu, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que Deus está dizendo aqui através desse texto? Que nós devemos separar o dízimo para Deus. Assim que recebemos a nossa renda, a primeira coisa deve ser isso. As primícias da nossa renda devem ser entregues a Deus. Isso quer dizer que quando nós recebemos o nosso salário, o nosso rendimento ali mensal, nós devemos imediatamente separar aquilo que é de Deus. Se você deixar para fazer isso no fim, quanto mais você vai tirando, vai pagando uma conta aqui e outra ali, mais difícil vai ficando para você ser fiel a Deus. É por isso que a Bíblia nos aconselha. As primícias da renda devem ser dadas ao Senhor. E as bênçãos são muito grandes. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. E Deus diz, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Então, meus amigos, são essas as promessas que Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo. Deus não desampara os seus filhos. Ele não vai deixar seus filhos ali desamparados, sem saber como é que vai sustentar a sua família. Não. Deus, ele vai cuidar de você. Se você devolver a ele o que a ele pertence, ele vai cuidar de você, vai cuidar das suas necessidades. Tá bom? Mas tem mais. Vamos ver Malaquias 3, 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então são essas as promessas que Deus faz. Ele estava falando para o povo de Israel que, como eu já falei para vocês, era um povo em sua maioria agricultor. E ele está dizendo assim, olha, eu vou repreender o devorador para que não consuma o fruto da vossa terra.
Aplicando para nós, isso quer dizer que Deus vai cuidar da tua empresa, para que o seu negócio não entre em falência. Deus vai cuidar para que seu negócio continue funcionando, para que você no seu emprego continue crescendo, continue empregado. Deus vai trabalhar por você, se você for fiel a Ele, tá bom? Mas é importante nós lembrarmos, né, que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir essas bênçãos. Não é conseguir essas bênçãos, mas expressar amor. É uma forma de adoração a Deus, como nosso Criador e como nosso mantenedor. Tá bom? Então, quando devolvemos o dízimo, infelizmente, ele tem sido utilizado como meio de barganha em muitas igrejas, né? Ah, traga tudo e você vai você vai receber o triplo, o dobro, 10 vezes mais. Não. Esse não é o propósito do dízimo na Bíblia. Não é barganhar com Deus, não é trocar. Eu te dou aqui, Deus, tu me dá aqui. E tem muita gente até que a gente deve até ter cuidado com algumas expressões, né? Tem muita gente que fala de pagar o dízimo. A igreja está cobrando o dízimo. Não, não existe pagar o dízimo, porque quando a gente paga, pressupõe que aquele dinheiro era nosso. Lembre-se, o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Quando a gente for estudar sobre ofertas, nós vamos entender que a gente oferta daquilo que é nosso. Mas o dízimo, ele não é nosso, o dízimo é de Deus, tá bom? Mas e aí? O que é que Deus espera de nós depois de tudo isso? Fidelidade. Fidelidade a Deus. Em todos os tempos, Deus sempre, digamos assim, Deus sempre lançou sobre o homem provas de fidelidade. Lá no Éden, Deus então deu muitas árvores, todas as árvores do jardim, e ele apenas pediu uma árvore de obediência que Adão e Eva não poderiam comer. Da mesma forma, nos seus mandamentos, Deus deu dos 7 dias na semana, ele nos deu 6 dias e pediu apenas o sábado como dia de Deus. Também em relação às nossas finanças, Deus nos deu tudo. 90% ele deixou para que nós nos sustentássemos. 10% é o valor que ele pede para devolvermos a ele, porque é dele. Tá bom? E assim Deus, ele tem feito provas de fidelidade com a gente. E nós, será que temos sido fiéis a Deus nessas provas? O convite de Deus é para que sejamos fiéis. O que Deus espera de nós? Segundo Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então Deus espera que nós façamos isso com alegria, não por obrigação. Ou agora eu vou ter que tirar 10% da minha renda. Não. Deus já deu tanto pra gente, ele deu o próprio filho dele para nos salvar, ele já nos deu tudo. E agora ele está pedindo 10% porque já é dele. E agora a gente precisa devolver esse valor também com alegria, tá bom? Deus ama a quem dá com alegria. Olha que coisa bonita. Mas eu não sabia de nada disso, e agora o que vai acontecer comigo? Eu estava roubando a Deus, eu não sabia que tinha que devolver o dízimo, eu acabei de conhecer isso na Bíblia. Mas o que vai acontecer comigo agora? Você pode perguntar assim, talvez. Mas olha o que a Bíblia diz em Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ou seja, Deus não leva em conta o tempo em que você não sabia da verdade. Agora, porém, agora que você sabe, notifica aos homens todos que em toda parte se arrependam. Agora que você sabe, arrependa-se. E busque então praticar aquilo que você não fazia antes. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, tá bom? Vou deixar para vocês verem, né, essa imagem, para que a gente possa encerrar então. O que Deus espera de nós? A nossa entrega total a Ele. Muita gente quer entregar a Deus o coração, a vida, quer guardar os mandamentos, quer fazer tudo, mas quando chega na hora das finanças, acha que isso é uma coisa minha, não tem nada a ver com Deus. Mas Deus quer de nós uma entrega total, Ele quer tudo. Olha o que Ele diz em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Sabe por que Deus pede o nosso coração? Existe um texto de Jesus lá em Mateus que diz assim, ó, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Olha que coisa bonita, onde está o teu tesouro, está o teu
coração. Então, se para nós o dinheiro não é algo ao qual nos apegamos firmemente, mas abnegadamente devolvemos o dízimo a Deus, ofertamos a Deus, então quer dizer que o nosso coração está com Deus, o nosso coração está com Jesus. E Marcos 12:30 vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então é isso que Deus espera de nós, uma entrega total, porque Ele é um Deus que entrega tudo. Ele já nos deu tudo. Como eu disse para você no início, o maior bem, o bem mais precioso do universo foi entregue para morrer em nosso lugar, para que o pecado que é nosso estivesse sobre Ele, para que a vida que está sobre Ele estivesse sobre nós. Por isso que Romanos 8:32 vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então você pode se perguntar: mas se eu começar a devolver o dízimo, eu vou passar fome, eu tenho medo de passar fome, tenho medo de passar necessidade, não conseguir comprar as coisas aqui em casa, cuidar de sustentar os meus filhos. E aí o texto bíblico ele diz para você: aquele que nos deu todas as coisas, entregou o próprio filho, né? Por todos nós o entregou, não poupou nem o próprio filho, mas deu ele por nós, ele não vai nos dar graciosamente todas as outras coisas? E também em Mateus 6, verso 33, é dito assim pra gente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então este é um convite universal na Bíblia. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida e todas as outras coisas, o nosso sustento, o nosso comer, o nosso beber, o nosso vestir, o nosso morar, o nosso trabalhar, o nosso estudar, tudo isso vai ser acrescentado. Deus vai cuidar de tudo isso. Então, meu amigo, é por isso que eu quero convidar você a tomar uma decisão. Reconheço que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E mais, quero ajudar na pregação do Evangelho, sendo fiel aos dízimos. E quando eu digo dízimos, eu já falei para você, dízimo quer dizer 10%. Isso quer dizer que um pastor pode chegar lá na igreja e dizer assim: hoje a promoção do dízimo, esse mês o dízimo é só 9%. Pode fazer isso? Não pode. Foi Deus quem determinou o percentual de 10%. Ou agora o pastor pensa: não, esse mês o dízimo vai ser 15%. Não pode também. Porque foi Deus quem determinou esse percentual. Ele nos deu 90% e apenas pediu que devolvêssemos 10%, aquilo que a Ele pertence. Então, se você quer ajudar também na pregação do Evangelho, sendo fiel aos dízimos, com certeza Deus vai ficar muito feliz com isso. E por último, estou decidido a devolver o dízimo de tudo o que o Senhor me der. Ou, meu amigo, prove o Senhor nisto, como diz a palavra dele. Prove o Senhor nisto. Faça um compromisso com Deus. Assim que você receber a sua próxima renda, separe o seu dízimo imediatamente, devolva a Deus, procure uma igreja idônea, uma igreja que presta contas, como a igreja adventista faz, por exemplo, e devolva o seu dízimo, e você vai ver que Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Tá bom? É por isso que eu quero convidar você, nesse momento, a ouvir uma música. Enquanto essa música toca, eu quero que você reflita sobre isso. Deus já tem tudo. Tudo que existe no universo é dele. Sabe, lá no céu, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que nós andaremos sobre ruas de ouro. Não é porque Deus quer mostrar a tamanha beleza do céu, que as ruas são de ouro, não. É porque Ele quer dizer que o metal mais precioso para nós aqui na Terra, o ser humano, lá no céu se pisa sobre ele. Então Deus já tem tudo. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nós. Mas Ele quer nos ensinar pelo exemplo. Então agora Ele pede para que nós, ensinarmos pela prática, né? Ele pede para que nós devolvamos o dízimo, para que desenvolvamos um caráter abnegado e humilde, segundo o caráter de Cristo. Então esse também é um dos propósitos do dízimo. Por isso, ao tocar essa música, que você possa refletir sobre isso e possa fazer um firme propósito de ser fiel a Deus também. Eu vou orar por você. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim
provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver em meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver em meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Muito bem, estamos de volta e eu quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Santo Deus, amantíssimo Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, porque mesmo que tudo neste mundo, neste universo seja Teu, o Senhor nos deu, Pai, o nosso trabalho, o nosso sustento, a nossa vida e todas as bênçãos, Pai, que nos cercam diariamente. E nós queremos nesse momento firmar um compromisso contigo, de ser fiéis a Ti, devolvendo aquilo que a Ti te pertence, para que, Senhor Deus, através destes recursos, a obra de pregação do Evangelho seja ainda mais ampliada, espalhada pelo mundo inteiro, para que possa-se, Pai, finalmente cumprir o último sinal da Tua vinda, o Evangelho do Reino ser pregado a todo mundo, e então que venha o fim, então que venha a volta de Jesus. Que o Senhor anote, Pai, e registre no céu a decisão desta pessoa que está estudando a Bíblia nesse momento, e que ela possa, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, conseguir cumprir este propósito em sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos para mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Até lá. Veja só a importância que nossas rendas têm para a manutenção do Evangelho. Nós somos importantes fisicamente, mas também com nossas contribuições financeiras. Que bom que você esteve aqui conosco nessa noite. Espero que você tenha aprendido bastante sobre esse tema que foi discutido no estudo. Nós convidamos a você para estar conosco também nas próximas edições, nos próximos episódios que serão disponibilizados aqui no canal. E não esqueça de entrar em contato conosco caso tenha qualquer dúvida. Tenham todos uma boa noite e que o Senhor os abençoe.